domingo. Na verdade, o mandante é o Colorado, no Beira-Rio esse jogo. E o Flamengo vai com um time descansado. O Domi tem várias opções, inclusive para o lugar do Bruno Henrique. E o Internacional, claro, quer manter a liderança, o distanciamento social, digamos, na tabela. É tão curto, né? Mas é o distanciamento. Critérios de ainda mais o torcedor, né? Fica não ali. Não discutir, não, porque estão praticamente cara a cara. Cara a cara, verdade. Os dois de máscara, por favor. Mas acho que a importância do jogo já foi medida no meio de semana, né? Tanto o Flamengo como o Inter, dentro dos seus jogos na Libertadores, o Inter até numa situação de possibilidade de primeira posição no grupo, abrindo mão de boa parte, praticamente todos, né, os titulares, pensando nesse confronto. Como o Atlético e o Flamengo foi o primeiro jogo, na primeira rodada das duas equipes no campeonato, não era a primeira rodada, mas era o primeiro jogo. Eu acho que é o principal, por já ter uma evolução, pelo Flamengo ter atingido um nível de jogo já acima do princípio do campeonato, pelo Inter ter passado por uma instabilidade próxima aos Grenais, que é o calcanhar de Aquiles na temporada. Do Cudê, especificamente, né? Sim, principalmente. Sim. Não existe... Para mim não cabe quando a gente faz o discurso do final antecipado, nada disso. Mas é o grande jogo do campeonato até aqui. E as duas equipes durante a semana trataram esse jogo com essa importância, sabendo que ele pode ter um resultado que reverbere além do resultado do campo dos 90 minutos, por pular na frente, por ter uma supremacia sobre um rival direto em briga por título, que para mim vai ficar entre os três, né? Depende. O Atlético está oscilando exatamente no momento em que oscilou o Santos do São Paulo ano passado. O período de temporada é muito parecido, né? Na virada do turno. E a grande questão é que, como só tem um brasileiro para disputar, eu imagino que mesmo assim, em algum momento, vai engrenar uma sequência muito positiva novamente. Mas Inter, Flamengo e Atlético. Daí, para mim, vai sair o campeão brasileiro. PC? Tô com o Rafa nessa. Tá com o Rafa nessa? Eu queria te perguntar se você já enxerga bem o trabalho do Domi, a personalidade do trabalho do Domi ali em campo. Olha, Karine, é uma coisa interessante pelo seguinte, hoje a análise sobre futebol, às vezes ela é feita de forma muito apressada. A instantaneidade sobre a qual o Rafa falou no início do programa, é muito tá bom, tá ruim, tá bom, tá ruim. O Flamengo que vai enfrentar o Internacional no domingo, não tem nada a ver com o Flamengo que enfrentou o Atlético Mineiro na primeira rodada. Ali, o Domi estava conhecendo tudo, estava usando o GPS para se movimentar. Agora, a equipe, o grupo de jogadores altamente qualificado, o melhor grupo de jogadores em atividade no futebol brasileiro, já tem mais conhecimento sobre o que ele quer e ele também já tem mais conhecimento sobre os jogadores. Ainda é um trabalho em construção. Não está no mesmo estágio, não se encontra no mesmo estágio do trabalho do Eduardo Cudê no Internacional. Eu não estou fazendo comparações. Eu estou dizendo o seguinte, o Eduardo Cudê iniciou esse trabalho no começo do ano. O Domi, ele pega o trabalho pelo meio, depois de uma pandemia, enfim, são circunstâncias completamente diferentes. Mas já é um Flamengo altamente competitivo. Para mim, na minha visão, embora concorde com o Rafa, de que a disputa pelo título está entre Flamengo, Atlético Mineiro e Internacional, eu entendo que o Flamengo está um passo à frente na comparação com esses dois outros times, por causa da qualificação do seu grupo, da facilidade de compreensão do jogo, saindo de uma ideia que era aplicada pelo Jorge Jesus, com uma ideia aplicada pelo Domi agora, porque os jogadores do Flamengo possuem, pela segurança, pela confiança. Enfim, é um grande jogo, mas com um Domi com mais domínio sobre o que ele quer do Flamengo. E por falar em Flamengo, o Rafinha deu uma entrevista para o nosso colega Caê Mota, repórter que cobre o dia a dia do Flamengo, e explicou o porquê da saída dele do rubro-negro. Vamos acompanhar. Mais um desafio na minha vida, né? Todo mundo me questionando o porquê de voltar para a Europa, vir para a Grécia, né? Um país que não é tão, às vezes não é tão não muito comentado, né? Pelo campeonato grego, mas pelo outro lado o Olympiacos é o maior clube da Grécia, o clube que está disputando a Liga dos Campeões, e esse é o meu, né, cara, era o meu objetivo, vir para cá,
né, disputar mais uma vez a Liga dos Campeões, viver em um país, é mais um desafio para minha carreira, tanto, né, profissional como pessoal também, porque é uma coisa nova que eu estou vivendo. E claro, acho que, né, foi uma decisão muito boa para mim, porque eu estou, né, caminhando para a reta final da minha carreira e, claro, foi mais uma conquista na minha carreira, né? Um prêmio por ter feito esse ano maravilhoso com o Flamengo e ter recebido uma proposta com 35 anos de um dos maiores clubes da Grécia, um clube que tem tradição. E acho que, né, foi uma decisão aí do lado profissional acertada. E, claro, fui muito feliz aí no Brasil esse ano que passou, mas agora já cheguei aqui bem, estamos na Liga dos Campeões, estreamos com vitória, estamos bem no Campeonato Grego, na Copa da Grécia e estou feliz. Rafinha tá feliz, mas será que deixou saudade aqui? O Flamengo, claro, né? O Flamengo foi bem no mercado, né? Ainda mais por uma saída repentina. O Flamengo encontrou um lateral no Isla confiável. Mas é claro que deixou pelo que produziu, porque está muito linkado ao que foi a grande produção da equipe que conquistou tudo em 2019, né? Mas é legítimo o desejo dele também, né? Eu acho que o Rafinha na saída do Bayern, não que ele não tivesse propostas na Europa, mas talvez ele tenha projetado esse desenho encaminhando o fim de carreira. Não que fosse chegar no Brasil e atuar mal, roubar por alguns anos, não é essa a questão. Ele tinha nível para fazer o que fez aqui no Flamengo, jogando com excelência no futebol brasileiro. Mas talvez imaginando, quando retornou, que seriam os primeiros passos até a aposentadoria. E como ele atuou muito bem, ele acabou chamando... A atenção que ele chamou no fim de vínculo com o Bayern permaneceu, né? Os clubes continuaram interessados. Então, eu acho que isso acendeu nele, talvez, essa ideia de ser competitivo por um período um pouco maior na carreira. E talvez daí tenha havido... Além de questões como a instabilidade no Brasil, não do Flamengo, mas com relação à pandemia, a paralisação do futebol... Calendário também, né, Rafa? Sim, tudo influencia, né? Não é? E é legítimo que ele tenha tido esse desejo em determinado momento no que foi o ano de 2020. Eu estava perguntando pro Rafa e você já falou que deixou saudade, né, PC, ali no início. Não, deixou saudade. Agora tem o seguinte, quando a gente estava falando agora há pouco sobre crueldade e essa instantaneidade, é bom, é ruim, é bom, é ruim, essa ponte aérea, euforia, depressão, com escala na histeria, o Rafinha teve uma temporada ano passado no topo. Ele virou uma das referências da equipe do Flamengo dentro de campo e acredito que fora também, exercendo uma liderança bem favorável. Agora, esse ano seria um ano extremamente desgastante. Ele observa isso na conversa com o Caê Mota. Ele fala da idade e das necessidades que esse calendário impõe, especialmente para um time que está em todas as competições disputando para ganhar título como o Flamengo. Será que se jogasse 2, 3 jogos mal, teriam paciência, teriam compreensão ou começariam a linchá-lo, a açoitá-lo? Eu acho que um jogador, na situação dele, pensa muito sobre isso. Então ele vai para o futebol grego, que não é um futebol de segunda prateleira no nível europeu, eu acredito que esteja na terceira prateleira, mas ele pode ainda ter bons desempenhos e boas atuações sem ser linchado por uma falha, por um passe mal dado. É diferente, né? Agora vamos falar também do Internacional, que vai com força máxima. Poupou alguns jogadores para conseguir a vaga nas oitavas de final da Libertadores, mas agora vai colocar em campo o que tem de melhor, no caso, o técnico Eduardo Cudê. Eu entendo o que o PC fala e faz todo sentido a questão do Flamengo ter uma sobra técnica, tanto no seu 11 titular, como nas opções para rodar o elenco quando necessário. O Inter perde muito mais o nível nesse sentido. E acho que o que pode, de certa forma, igualar é exatamente essa distância que o PC também citou. O Cudê fazer um trabalho desde o início da temporada. Por mais que 2020 seja um ano diferente, né? Do ponto de vista de calendário, de já sequência, está quase acabando, Rafa. Foi o ano, mas o campeonato não. Não. Nem nosso Ainda trabalho, tem essa questão. que será longo. Eu acho que o Inter pode encurtar a distância exatamente por isso. Porque pode fazer, pensando num jogo, em um confronto entre eles no campeonato, o Inter pode ser uma equipe competitiva, igualar em ritmo, igualar em intensidade nas ações e fazer um jogo parelho. Mas concordo que pensando em maratona, né, em sequência, o Flamengo tem mais de onde tirar. Só que aí são as questões. Quem vai mais longe na Copa do Brasil, quem sobrevive na Libertadores, para se igualar ao que é a realidade atual
do Atlético Mineiro. Tudo isso vai contar dentro dessa temporada. É muito distinta. Passar pelo Natal, passar pelo Ano Novo, encarar o verão jogando quarta e domingo. É uma realidade que a gente não vê, nunca viu, né? Aqui recente. Muita no ritmo novidade do jogo junta, atual. né? Exatamente. Então, essa projeção é muito complicada de se fazer. Porque a gente não tem Agora, nem referência Karine, anterior. Oi, PC. Rafa e Karine, tem uma questão que eu acho que o Rafa vai gostar, Karine, que é a seguinte. O Internacional é resultado de um trabalho. A gente, às vezes, no Brasil, fica muito discutindo o jogador tal, e não olha trabalho. O Internacional está aí porque tem um trabalho. E um trabalho com o suporte da direção do clube. Porque você, Karine, melhor do que eu e do que o Rafa, sabe o que custa você não vencer Grenal. Opa! Não é? Cobri muitos Grenais, a rivalidade lá é daquelas, assim, a ferrenha. E a direção do Inter, ela matou no peito, pegou o pedaço mais duro da carne e engoliu a cada Grenal que viu o Grêmio triunfar. Porque ela está acreditando no trabalho desenvolvido pelo Eduardo Cudê. Então, ali tem um trabalho. Vai dar em título? Não sei se vai dar em título, porque nenhum de nós pode fazer esse tipo de previsão. Mas vai dar em time competitivo, em time que disputa, em time que está chegando lá. O título é um detalhe aqui, outro detalhe ali. Não é? Então, Rafa, assim, eu acho que é um belo case de observar trabalho, né? E nesse trabalho feito pelo Internacional que o PC está falando, depois que perderam o Guerreiro está fora dessa temporada, Thiago Galhardo despontou de uma forma e agora ele vai estar em campo, está confirmadíssimo nesse jogo. Não sei se no teu Cartola também. No meu ele vai estar. Só se eu tiver doido para não escalar, né? É tipo o que